Salve, salve investidores, diário de trade. Vamos dar uma olhada em como se comportou o pregão no dia de hoje. Então, hoje nós tínhamos uma venda no dólar no 5,155,50, abaixo disso, né? E olha o que o preço fez hoje. Deixa eu deixar em vermelho aqui, marcação da venda e colocar também a compra, né? Então nós tínhamos uma compra na região dos 5,169,16. Então gatilho de compra nessa região aqui. O mercado teve gap, ou seja, o preço abaixo da nossa região de venda, volatilidade para queda, e o preço veio buscar o alvo da operação e também a região aqui dos 5,121,31. Mercado bem esticado, enfim. Ele já chegou no alvo da operação, lembra que eu falei? Ó, chegando no alvo da operação, é recomendado procurar por saídas da operação. Por quê? Porque o mercado já esticou bastante, enfim, por mais que ele continue a tendência, ele, por ter esticado bastante, ele vai ter um respiro, enfim, vai ter um repique e criar uma nova zona de preço para depois criar um direcional, né? E aqui foi o que aconteceu. Você vê que no dia de hoje, inclusive, abaixo do alvo foi essa mínima do dia, né? E aí depois ele voltou, enfim, veio fazer o teste da venda, né? Então ele foi ganhando força, mercado bem esticado. Nessa região aqui já começou a entrar fluxo comprador, né? O que levantou o mercado e fez ele vir buscar o teste da venda, né? Ele testou a venda, estopou a venda e depois veio testar a região da compra, né? E chegando nessa região da compra ele enfraqueceu, enfim. E é o que eu digo para vocês, ele fez um padrão de topo aqui, ó, próximo do teste do gatilho. Então eu sempre falo para vocês repararem no que o preço está fazendo próximo dessas regiões de venda e de compra, né? O padrão que o preço está fazendo próximo dessas regiões. Aqui ele fez um padrão de topo e que sim confirmou, né? Veio média de 50 aqui, ele encontrou uma resistência, enfim. E próximo da região do fechamento anterior, veio testar o fechamento, perdeu o fechamento, ficou dentro da casinha, né? Dentro do range, sem volatilidade nenhuma, mas depois ele já aciona a venda de novo para vir buscar o teste desse alvo, né? E veio testar essa região, enfim, fechou próximo do alvo da venda e próximo do alvo também do nosso primeiro trade do dia, né? Logo no primeiro candle, enfim, gatilho de venda acionado e chegou no alvo da operação no dólar, né? Hoje uma operação com os dois caindo, né? Tanto o índice quanto o dólar. Vamos dar uma olhada agora no Winfoot, né? O Winfoot, eu até marquei aqui, né, esse range no primeiro candle do dia, né, que ele fez. Então ele criou uma zona de preço, eu fiquei de olho nessa região e ele deu até uma compra contra a tendência, né? Isso também dá um trade aqui para você vir contra essa volatilidade, já que o mercado esticou bastante, enfim. Dá para você também procurar por um padrão de compra, mesmo quando o mercado já esticou e chegou no alvo da operação. Agora vamos dar uma olhada no Winfoot, né? O Winfoot, aqui nós tínhamos uma compra acima dos 195,633. Então gatilho de compra nessa região. Então, vamos lá, gatilho de compra. E a venda abaixo dos 194.547, né? Então a venda aqui também nessa região. O Infoot hoje foi um pouco diferente do dólar, né? Então o alvo foi quando ele acionou o gatilho de compra, né? Gap, mercado bem esticado, depois ele veio, corrigiu, veio fazer o teste da compra aqui e não estopou essa compra, né? Ficou acima para depois subir, chegar no alvo da compra e acima dele, né? E acima do alvo, lembra que eu falei? Já está esticado, enfim, por mais que o mercado continue a tendência e chegue até o máximo projetado para o dia, ele vai corrigir, já esticou bastante, vai criar uma zona de preço para decidir para onde vai. Então aqui nesse caso ele já esticou bastante, chegou no alvo, acima do alvo, já é recomendado saídas da operação. Enfim, ele deu um belo de um trade logo no início
do pregão e depois ele veio testar a compra. Se a tendência continuasse, o natural seria ele voltar a fechar acima dessa compra, né? O que não aconteceu. Ele perdeu a compra, então não faz sentido nenhum você estar comprado. E aqui ele vai voltando para dentro do range, né? Nosso range marcado aqui, ó. Vamos lá. Região de range, né? Entre o gatilho de compra e o gatilho de venda. Enfim, o preço volta para dentro da caixinha, perde a volatilidade, enfim, vem testar o fechamento anterior e depois vim testar esse gatilho de venda, né? Chegou até a acionar um gatilho de venda, chegando aqui no nosso alvo, nós tínhamos um alvo na região de 194,054, enfim, bateu no nosso alvo também e depois estopou essa compra, né? Para depois vir testar o fechamento anterior e acionar o gatilho de venda novamente, né? Para vir testar de novo essa região, inclusive aqui tinha média de 50, né? Que ele veio buscar, né? Então já estava bem esticado, bem longe da média de 50, de 9, né? Então muito esticado, acima do alvo da compra. Aqui não dá trade de compra, gente. Aqui é um trade que já foi, enfim. Aqui se você apostar, você aposta primeiro numa correção, né? Para vir fazer o teste dessa compra e continuar a tendência, né? Caso o preço fique acima do nosso gatilho, o que não aconteceu, né? Então ele veio testar o fechamento, perdeu o fechamento, acionou o gatilho de venda novamente para vir buscar a média de 50 e até operar abaixo dela, né? Para vir pegar um dos nossos alvos aqui também na região de 193,684. E depois ele corrige, veio testar o gatilho de venda e fechou abaixo dele, né? Então esse foi o trade de hoje. Logo no início do pregão ele já deu um trade chegando no nosso alvo e depois um trade contra a tendência, né? Ele também teve uma movimentação boa nesse trade contra a tendência, enfim, perdendo o gatilho de compra e confirmando, né, que ele viria fazer o teste aqui do gatilho de venda para depois acionar a venda, enfim. Então ele deu trade para venda, para compra, enfim, o mercado foi bem volátil no dia de hoje e ambos fecharam com queda. O dólar tendo uma queda de 0,67 e o Infut uma queda de 0,36. E o mercado lá fora ele teve em média uma alta de 0,90, né? Então aqui operou um pouco na contramão do mercado global, inclusive mercados emergentes tendo uma alta de 1%, enfim. O mercado brasileiro ele acabou operando diferente do mercado global, né? SP500 tendo uma alta, enfim. Então esse foi o mercado no dia de hoje, no dólar e no índice. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.